Olá, pessoal! Eu tô aqui hoje para inaugurar um espaço novo dentro do Clube das Diretoras. Esse momento é muito especial para mim. A gente tá gravando o primeiro episódio do videocast do Clube das Diretoras, que é a maior comunidade que celebra as mulheres do audiovisual e cria conexões de impacto. Eu sou a Joyce Paz, jornalista multimídia, crítica de cinema, membro da Abracine e produtora audiovisual, pós-graduada em mídias digitais e educomunicação, além de criadora, é claro, do Clube das Diretoras e da Boneco de Neve Filmes. Sejam todos muito bem-vindos a esse papo inaugural do videocast do Clube das Diretoras com a atriz, pesquisadora, professora, diretora e roteirista Sabrina Greve. Vou puxar aqui então já, Sabrina te apresentando. Para quem eventualmente ainda não te conhece, vou trazer uma mini bio aqui, mega protocolar, resumida, mas a gente vai aprofundar aqui nos outros tópicos ao longo da nossa conversa. Simbora! A Sabrina é mestre em meios e processos audiovisuais pela Universidade de São Paulo, USP, e graduada em cinema pela FAAP. Sua primeira formação como atriz no Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho, e ela trabalha como diretora, atriz e professora de atuação e direção, com foco em direção de atores. Na televisão, ela atuou em novelas e séries, entre elas Desalma, Além do Horizonte, Crime Time, Hora de Perigo e A Casa das Sete Mulheres. Seja bem-vinda, Sabrina, ao nosso primeiro videocast do Clube das Diretoras. Obrigada, que honra, uma honra estar aqui contigo, conversando no Clube das Diretoras, que eu também sou fã, fico de olho, e fã sua, né, que a gente se conhece já há uns anos, nessa vida louca de São Paulo a gente não consegue se cruzar, e aí a gente se cruza aqui, nesses bate-papos maravilhosos. Uma curiosidade aqui, a gente foi se conhecer, não foi nem em São Paulo, né? A gente foi se conhecer no Maranhão. Em São Luís do Maranhão, ali, a gente foi 7 anos visitar atrás. As dunas, né? Os lençóis. Os lençóis maranhenses, foi tipo uma aventura. A gente trabalhava na mesma escola, a gente dava aula, e a gente foi dar uma oficina lá, e a gente acabou se conhecendo lá, então foi curioso isso também, né? Somos daqui, mas a gente acabou se conhecendo. E aí os lençóis maranhenses, né, deu a magia, pra esse contato entre a gente. Com certeza. Não, eu tô super feliz de te receber aqui. Enfim, é um momento super importante. O Clube das Diretoras... todo ano, o tempo todo a gente está sempre nessa constante busca, né, por, enfim, criar coisas novas, né, criar outros canais de comunicação, e começou lá atrás o clube em 2020 com algumas entrevistas que eu fazia online, com algumas diretoras, e aí eu sempre tive essa vontade de fazer um videocast, algo mais estruturado, como que a gente está fazendo aqui agora, então é muito especial para mim ter você aqui, não só pelo clube, mas também pela nossa amizade, então, grande estreia, que seja o começo de uma jornada aí para esse... É super importante, né, para o audiovisual brasileiro, né, ter esse destaque para o trabalho das mulheres, né, que a gente sabe bem, que foram anos, né, de uma visão heteronormativa, uma visão masculina, né, no audiovisual, e de uns anos para cá, de uns bons anos, né, a gente está vendo essa invasão. Sim, com certeza. Das diretoras mulheres, né, também. E esse redescobrimento também, né, a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Vamos lá. Vamos falar. Então vamos lá já. Você é diretora, mas você também tem uma característica que é até bem comum no cinema brasileiro, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que são de atrizes que migram para direção, ou enfim, acumulam essa função de alguma forma, né? Mas essencialmente atrizes que, num segundo momento, vão para direção. Vamos puxar aqui para aquecer. Como que o cinema entrou na sua vida, tanto assim, quanto espectadora, no sentido de um encantamento pelo cinema, e num segundo momento, como quero trabalhar com isso, ou não necessariamente cinema, teatro, como que foi sua entrada, assim, do ponto de vista só pessoa física, e depois do ponto de vista de quero viver disso, ou quero me aprimorar, quero mergulhar de fato? É interessante, vou ver até para onde eu posso voltar, acho que eu vou voltar bem para trás, assim, de maneira breve, porque eu comecei como atriz, né, aos 12 anos de idade. E outro dia mesmo eu estava lembrando, até o DNA dessa vontade de pular, né, de migrar para a direção, de uma certa maneira estava contida nos meus primeiros passos na vida artística, porque aos 12 anos, eu lembro que na escolinha onde eu fazia teatro, eu pedi para a professora, eu adaptei um livro infantil, então eu fui a roteirista, pedi para eu mesma dirigir e, obviamente, criança, escolhi a protagonista. Então,
Eu fiz as 3 coisas logo num primeiro trabalho de escola, né? Então, de alguma maneira, eu já tinha ali uma semente de que o meu desejo não era só atuar, era estar num processo criativo que englobasse, né, todas essas coisas. Aí, enfim, fui estudando teatro até que aos 17 anos eu entrei no CPT, com Antunes Filho. E num dos trabalhos eu só olhava para teatro, só pensava em teatro, até porque o que a gente tinha muito forte, né, naquela época era o audiovisual de televisão, né? Sobretudo ali na minha adolescência, final de adolescência, né? Estava no governo Collor, né? O cinema estava parado. Então, assim, não era uma coisa que se pensava enquanto ator, atriz, eu vou fazer cinema. Não, era uma coisa muito longínqua, até porque a produção estava desaquecida. E aí, quando eu entrei no Antunes, ele desenvolveu um projeto que chamava Prêt-à-Porter, onde justamente os atores escreviam seus textos, se autodirigiam e atuavam. Então, estava, né, de uma certa maneira, em continuidade com um desejo que brotou na infância, né? E, obviamente, ali nesse trabalho com o CPT, o Antunes sempre foi muito apaixonado por cinema, assim. Ele fez um filme só, né, na história dele, que é O Compasso de Espera. Eu fui lá para estudar teatro e muitas referências que ele trazia era de cinema. Então, tipo, eu aos 18 anos estava vendo Eisenstein e não estava fazendo uma faculdade de cinema, eu estava trabalhando com um diretor de teatro, né? Analisando Greta Garbo. Então, a paixão dele, né, fez com que a gente também fosse apurando um olhar cinematográfico, né? Bergman, né? Nossa, eu vi Bergman, cada filme, trocentas vezes para analisar a atuação. Então, nesse projeto Prêt-à-Porter que a gente desenvolvia a linguagem do naturalismo, o cinema ele acabou penetrando, né, na minha formação como atriz. E foi nesse projeto, aí já dando um pulo no tempo, que a Suzana Amaral foi me encontrar para fazer o segundo longa-metragem dela. Que é Uma Vida em Segredo. Exato. E que foi a sua estreia no cinema. Total. Então, aí como não estava no meu imaginário fazer audiovisual, eu só conseguia olhar para teatro, embora já estivesse conquistando o repertório, né, como aluna de ver filmes e tal. Quando a Suzana me chamou, eu não sei o espaço que você tem para contar anedotas, mas assim... Não, só contextualizando aqui para as pessoas. Então, ela já era, assim, a Suzana Amaral, diretora da Hora da Estrela, que foi um filme que teve uma baita repercussão, né, de público, de crítica, uma adaptação da Clarice Lispector, um filme super consagrado. Como é que foi para você também, né? Então, chegar já com esse contexto? Eu não tinha repertório, só tinha um repertório muito voltado para o teatro. Por exemplo, eu nem sabia que a Suzana tinha dirigido A Hora da Estrela, né, quando ela me chamou. E só para te dar um contexto parece uma história mágica, né? Ela me viu nesse projeto do Prêt-à-Porter, ao final tinha uma espécie de debate entre público e plateia, que fazia parte do nosso processo de formação. A produtora, Assunção, me deu o cartão no final da Suzana Amaral, falando, olha, tem uma diretora aqui, a Suzana Amaral, ela quer que você faça o filme dela. Eu recebi aquele cartão, eu demorei uma semana para ligar. Porque eu não entendi, eu falei, acho que é um teste comercial para você ver o grau da minha inocência mesmo, parece história de Cinderela. E aí, passou uma semana, eu tomei coragem e liguei. Aí, tinha coincidência que eu e a Suzana Amaral, a gente morava na mesma rua. Aí a Suzana, vem aqui que eu quero conversar com você. Só pra contextualizar as pessoas, isso é começo dos anos 2000. Porque o filme é 2001. Foi 2000. Então 2000. No ano 2000. Aí eu fui conversar com a Suzana, ela falou... Olha, é para você ler esse livro do Outrem Dourado, chama Uma Vida em Segredo. Leia e me fale. Aí eu lembro que eu estava em temporada no Rio de Janeiro, então eu estava viajando, e aí eu li o livro, comprei o livro lá no Rio de Janeiro, num sebo, e tomei um choque quando eu li o livro. Eu falei, gente, essa personagem faz parte da minha história, da minha família, porque eu cresci eu cresci em São Paulo, mas toda a minha família é de Limeira, né? Então eu achei e falei, eu preciso fazer essa personagem. E aí
retornei a Suzana e falei, eu quero fazer. Aí tinha um conflito lá, Antunes, Suzana, isso até virou assunto em jornal, assim, num certo sentido, porque eu saí de uma peça para fazer o filme. Então teve esse contexto, assim, mágico. Eu nem tinha feito um teste de câmera, né? A Suzana, ela gostava de falar que ela tinha um anjo que assoprava no ouvido dela, dizendo quem era a personagem. Isso tinha acontecido na Hora da Estrela, quando ela convidou a Marcélia Cartacho. E ela sentiu essa intuição quando me viu. E meu personagem que eu fazia na peça não tinha nada a ver com a Bielo. Então, pra você ter uma ideia, meu primeiro teste de câmera foi em Pirinópolis, tipo, 2 semanas antes de começarem as gravações, e foi um susto me deparar, porque eu nunca tinha feito nada para câmera, né? Então, me deparar com aquele contexto da equipe, daquela maquinária. Gravação em película ainda. Em película, né? Que foi uma experiência maravilhosa. Nossa, que já saudade. Já tava acabando, né? Já tava acabando, começando a ela já foi era em 35, então que saudade disso, porque eu lembro do barulhinho da câmera, né? Que fazia... Aí dava um trrr no coração também, que era quase a coisa estreia, né? Cada take era uma estreia, de uma certa maneira, como estar no palco. Então, eu fui aprendendo, né, a atuar para cinema, embora eu tivesse um repertório como aluna ou como de naturalismo, nesse filme, com a direção de Suzana Amaral e o fotógrafo Lauro Escorel, que foi também um guia maravilhoso de me ensinar, né, como me portar com a câmera, de sentir câmera. Então, tudo que eu aprendi em relação, né, porque você pensar, atores de cinema ou de novela tem muito traquejo com esse jogo de câmera, né? E eu sinto também como diretora quando eu vou trabalhar com atores que não fazem tanto audiovisual. E demora anos para você pegar, né, essa sacada, né, essas nuances, né, do que é atuar para a câmera. E aí eu tive de presente essa masterclass com Suzana Amaral e o Lauro Escorel. Então foi realmente mágico e, obviamente, né, depois, quando acabou o filme, aquilo me fisgou de uma tal maneira que eu fiz, é isso que eu quero fazer da minha vida. E uma coisa, quando a Suzana te abordou, ou assim, quando chegou até você essa informação, você estava lá fazendo a peça, existe uma diretora, Suzana Amaral, fale com ela, aqui está o cartão. Naquele momento, de alguma forma, o fato dela ser uma diretora foi algo que chamou sua atenção? Foi, né? Porque a gente não ouvia muito falar, né, de diretoras mulheres. Acho que tinha a Carla Camurati, né, que foi uma referência, né, que ali no cinema da retomada, 1995, que era uma atriz, né, e que estreou belíssimamente como diretora e entrou para a história, né, porque foi um marco mesmo do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro. Claro que foi uma coisa, nossa, uma diretora, né, e isso fez uma diferença gritante para mim, né, em termos... pensando hoje, né, em termos de acolhimento, de compreensão, de ter um olhar feminino também sobre a menina que eu era começando no cinema, né? Eu não sei se não fosse a Suzana, se eu teria essa rede protetora, né, que ela me deu, assim. Então, realmente... eu não tinha a dimensão desse contexto que você está pontuando, de não ter tantas diretoras, mas hoje, olhando, eu percebo isso. E a Suzana, ela se incomodava muito com isso. Eu lembro que ela falava esse negócio de debate sobre o olhar feminino. Tem debate sobre o olhar masculino? Não importa. Eu sou diretora, eu faço filmes, não tem filmes femininos, né? A Suzana era muito pioneira nesse sentido, porque ela era bem radical nisso, assim. Ela não gostava de ser pontuada como, né, como nesse lugar. Sim, sim. O seu olhar feminino. Sim. Ela não existe cinema feminino, existe cinema, ponto. Então, realmente, também isso ficou... Mas uma coisa muito interessante de você trazer isso é que algo que a gente percebe quando a gente começa, e eu falo muito isso nas aulas e quando a gente vai analisar trajetórias de diretoras, filmes e tudo, é que realmente assim, não existe um olhar, existem um olhar de várias mulheres que vão pensar coisas diferentes, né? Então a gente consegue ver justamente essa diversidade, né? Não existe a mulher, né? O que é a mulher? A mulher são todas as mulheres do mundo, né? Então, assim, existe a mulher X, a Y, Z, e os posicionamentos eles divergem muito, né? E acho que isso é a diversidade.
né? Nossa, vai ter gente total, que vai né? amar estar nesse lugar e vai achar que a luta é por aí, ou que isso é uma etapa da luta, e vai ter gente, por exemplo, a Chantal Akerman, ela falava que nem feminista ela era. Então, assim, é isso, entendeu? A gente vai eu acho ter... que a Suzana tá ali com a Chantal. É o que você falou, eu lembrei da Chantal na hora. Então, eu acho que é meio por aí, assim, não tem, assim, uma maneira oficial de se colocar, né? Uma maneira oficial de mulher fazer filme, né? Isso que eu acho que tem que desconstruir. E até engraçado, porque quando começou a se discutir mais sobre isso, assim, de 2015 pra cá, muita gente até vinha, às vezes, me chamar pra dar entrevista e tudo pra falar sobre esse trabalho de resgate, né? Que começou a ter, não só no cinema brasileiro, mas fora também. E aí vinha alguns repórteres falar assim, mas o que seriam as características dos filmes de mulheres? Gente, mas que mulher, né? Tipo, não tem um checklist, entendeu? Toda mulher vai fazer isso. Toda mulher vai pensar assim. Sabe, é uma coisa muito maluca isso, né? Pensar que existe essa coisa, essa grande categoria chamada a mulher, sabe? É um momento, eu acho que, assim, é dúbio o que eu vou falar, porque é importante marcar esse espaço. Sim. Então, acho que no primeiro momento é importante estabelecer essa linha divisória. Sim. Mas eu acredito que com o tempo, né, tomara, é uma etapa da luta, né? É uma espécie de etapa que isso, né, entre no lugar. Estamos falando de audiovisual, de naturalizar, ponto, né? E não só em relação às mulheres, mas como todas as outras pautas. Sim, com certeza. Que estão por aí. Então, mas eu acho que é importante, assim, marcar nesse momento, assim. Porque é muito discrepante, né? É muito. Os números são muito discrepantes, né? Da presença de mulheres no audiovisual, no cinema, né? Todo ano a gente vê, né? Quantas indicadas ao Oscar são mulheres? Quantas indicadas em Cannes? Nananã. Então, assim, é um espaço que estamos conquistando, mas que tem que o tempo inteiro lembrar. O tempo inteiro lembrar. E outra coisa importante também, lembrar e olhar para os números. Porque às vezes estar discutindo e falando muito sobre algo não quer dizer que efetivamente aquilo está mudando. Então, tá falando muito, tá gerando barulho, legal. Também é importante, né? Levantar a discussão. Mas efetivamente, como que isso se traduz na prática, em estatísticas, né? Então, às vezes eu acho que fica muito nessa coisa de, já tá tudo resolvido, tá ótimo. Toda hora, né? Toda hora tá acontecendo alguma coisa, estão falando alguma coisa. Só que quando você vai pegar os números, é isso, 17% dos filmes comerciais, 19% quando muito, sabe assim? Então é muito ruim ainda, né? Do ponto de vista estatístico. E, enfim, quem chega, né? De fato, né? Então, é um pouco... Eu sempre penso nisso. E isso aí é curioso, porque quando eu dava aula no presencial ainda, com a Luísa Pécora, do Mulher no Cinema, a gente sempre conversava sobre isso. E isso foi em 2019, né, antes da pandemia, e a gente, enfim, com a pandemia, né, não teve mais essa possibilidade. E até o próprio clube nasceu muito dessa... Eu já pesquisava o tema desde 2015, 2016, mas nasceu dessa vontade de... Já que estava tudo paralisado, e os cursos estavam paralisados, e estava muito legal o que a gente estava construindo. E aí eu falei, cara, eu vou ter que criar algo pra dar vazão a algo que eu já tô fazendo, que é essa pesquisa infinita, e continuar de alguma forma. E aí o clube nasceu nesse sentido, assim, né? E também de poder chegar no Brasil inteiro. Uma iniciativa importantíssima para justamente, né? Eu hoje em dia, que era uma coisa que eu não fazia, sei lá, há 20 anos, quando eu vou numa mostra, eu privilegio os filmes dirigidos por mulheres, e ponto. Assim, eu vejo o catálogo. Antes eu ficava procurando, quais são os premiados, tipo, na Mostra de São Paulo. Agora eu olho, bato o olho e falo, vou ver todos os filmes de mulheres, ponto. E é muito interessante, né, porque vem um repertório, um olhar... que você fala, nossa, como estava saturado, né, o meu repertório, né, até um tempo atrás, né, e como tá interessante, né, ver esse movimento, né, então, assim, é uma escolha, né, você fala, ok, por isso que é importante chamar atenção para isso. Então eu vou ver, tipo, cineastas estrantes, eu adoro ir na mostra e ver, tipo, pegar o zeitgeist de quem tá começando, quem tá fazendo o primeiro filme. Não, eu sempre tenho a teoria de que os primeiros filmes dos diretores, tem tudo ali. Tudo tá ali. Todos os diretores e diretoras que eu mais amo, eu sempre amo os primeiros filmes. Porque acho que a essência da pessoa tá ali de alguma forma. Uma coisa até que a Carla Camurati falou quando ela fez o Carlota Joaquina, que ela fala que o que foi ótimo pra ela nessa experiência é que ela sentiu que ela não devia nada pra ninguém, que ela não tinha que prestar conta com o cinema novo, ela não tinha que prestar conta, porque a história do Brasil tava zerada ali no cinema brasileiro.
né? Por conta do contexto do começo dos anos 90, Embrafilme e tal. Então ela falou, cara, foi o nada que me inspirou. Tipo, foi o nada que o Brasil viveu que me inspirou. Ousadia. Então eu sentia que eu não devia nada pra ninguém. Isso me deu uma liberdade. Ela falou que eu nunca mais experimentei na minha vida. Tô tranquila aqui, só vou fazer, e sabe? E a Carla é muito inspiradora nesse sentido, porque ela vem de uma trajetória de atriz, né? Então eu imagino que o passo que ela deu, né, naquela época, né, uma atriz se arvorando a fazer um longa como diretora, foi muito ousado e ela é uma das diretoras que eu miro, falo, nossa, que bom, né, e como ela marcou, né, a nossa história, né, então nunca conversei com ela, mas teria curiosidade, né, porque deve ter sido uma loucura. Uma loucura, né? Naquele contexto, fazer um filme sem dinheiro praticamente, sem dinheiro. Né? E ter essa coragem, então realmente... Ela até já contou que foram 6 semanas, eu acho que eles gravaram, mas eles gravaram 6 semanas e 9 meses. Uau! Porque era isso, conseguiu dinheiro, 3 diárias. Conseguiu mais dinheiro, mais uma semana. Era assim. É uma luta e foi. Sempre, né? Sim. Falando dessas diretoras que inspiram, queria que você, ainda um pouco no Suzana Amaral e no Minha Vida em Segredo, tem uma frase dela que eu gosto muito, de uma entrevista que ela falou que os atores são a porcelana do set. E você fala sobre esse cuidado que ela teve com você, né? E nessa entrevista ela comentava muito como que ela se preocupava com os atores, com o trabalho dela com relação aos atores. E você estava narrando aqui sua experiência. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi, assim, de fato, do ponto de vista de preparação, ali, estar no set, sabe? Assim, tem momentos que você viveu ali com ela, que você queria destacar, ou que até eventualmente chamaram sua atenção de alguma forma, que hoje em dia você olha pra trás e isso traz algo no seu trabalho como diretora? Tem 2 coisas. Uma é uma grande lição que a Suzana me deu, que só fui perceber anos depois. Quando eu falo que ela era acolhedora, a Suzana... Não sei se você teve a chance de cruzar com ela, falar com ela. Ela não era essa pessoa acolhedora no sentido de amorosa, carinhosa. Pelo contrário, ela era bem durona, né? E bem objetiva, né? Ela sabia muito bem o que ela queria no set. E o que ela esperava, né, do ator. Na época, eu lembro que a gente fez um trabalho de mesa super extenso, onde ela tinha abertura de... Hoje, eu digo isso hoje, mas na época eu não entendia, eu não conseguia olhar. Nas minhas intuições de menina, eu tinha 20 anos quando eu fiz esse filme, em relação ao personagem, que ela tinha, por exemplo, uma outra visão. Desde a leitura de mesa, ela tinha curiosidade em me ouvir, e aí ela absorvia o que eu estava colocando para ela e ela mesma tomava para si. Então, eu lembro que ela falou isso numa entrevista, que eu só fui sacar depois que eu fiz o filme, que ela falou, o segredo de dirigir os atores é você fazer com que eles façam o que você quer, mas achando que foram eles que fizeram. Quando eu li aquilo, eu vi, ela fez isso comigo. E ela dirigia de um jeito que parecia que todas as decisões eram minhas, que eu que estava propondo. E aí, na minha arrogância juvenil, eu achei que eu que tinha feito tudo. Quando eu li essa entrevista, eu falei, é o tempo inteiro ela me dirigiu. Então, isso foi uma grande lição para mim como diretora que eu uso até hoje. A melhor maneira de você dirigir alguém é fazer com que a pessoa chegue aonde você quer, mas através dela. Então, não é uma direção impositiva. Dá trabalho? Dá. Precisa ter muito, né, repertório para conduzir um processo dessa maneira, e ela tinha. O que também não impedia divergências na hora do set. Assim. Eu lembro que teve... sei lá, a 3ª semana de filmagem, onde eu já estava mais soltinha, achando que eu já entendia tudo ali do set, da personagem e tal, todo mundo elogiando, né, também, que eu não concordei com uma direção dela. E aí, enfim, né, o tempo estourando, película rodando, eu não fazendo o que ela estava querendo. Foi a única vez que ela pegou 3 tabelas, né, a Suzana era bem baixinha, né? Sim. Aí ela subiu pra ficar da minha altura, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, olha aqui, garota, dessa vez você vai fazer do jeito que eu tô mandando, porque só eu sei
o que você fez esse filme inteiro. Você não sabe. Né? E de fato, né, na época a gente tinha vídeo assiste e tal, mas enfim, eu não tinha, né, e acho que nenhum ator tem essa dimensão de tudo que ele está entregando, né, só o diretor que está ali vendo, costurando, a gente filma fora de ordem, enfim. E aí eu lembro que a contragosto eu fiz o que ela tinha mandado, fiquei emburrada lá, eu tinha esses momentos, era muito menina, e obviamente quando eu fui ver o filme no Festival de Brasília, que foi a primeira vez que eu vi, do lado do Altran Dourado, inclusive, eu olhei e fiz... ela tinha razão. Essa sabedoria que ela tinha e que ela passou para mim, poucas vezes eu fui encontrar isso em outros diretores ao longo da minha trajetória. Então, realmente ela tinha um olhar e um olhar sobre o trabalho do ator, mesmo que às vezes ela não... Porque eu trabalhei com Antunes Filho, que era um cara que sabia tudo, né, de atuação. Mesmo que ela não tinha a precisão, talvez, das técnicas do Antunes, a Suzana tinha muito amor, muita paixão e muita intuição em relação à questão de atuação, que eu acho que é um dos grandes diferenciais que as pessoas apontam, né, o trabalho de diretora da Suzana. Não à toa, a Marcélia ganhou o Urso de Berlim, né, o Urso de Prata, né. Uhum. Então, realmente, foi muito especial, foi uma sorte mesmo na minha vida ter começado a minha trajetória com ela. E depois você foi ser aluna dela na FAP. Como é que foi isso? Porque você falou, eu não fazia cinema, né? Eu estudava lá no Antunes de maneira, né, informal, autodidata, enfim, buscando referências. E aí, como que foi essa sua entrada no mundo acadêmico, digamos? Quando eu fiz o filme da Suzana, participou de festivais, ganhou vários prêmios, eu fiz, opa, acho que aqui tem um caminho. Também me apaixonei pelo de trás das câmeras, né? E fiquei nessa curiosidade de querer me aprofundar, porque eu sou uma pessoa com personalidade CDF, eu preciso estudar, destrinchar tudo, sou muito curiosa. Então, eu falei, eu vou fazer cinema. Eu não tinha tido a oportunidade de fazer faculdade antes, porque eu comecei lá no Antunes com 17 anos, bem esse período, fiquei lá 7 anos. Então, quando eu saí de lá aos 24, já tinha feito até a Casa das Sete Mulheres, mas eu fiquei com essa inquietação. Eu falei, não, eu preciso estudar. Ao invés de emendar um trabalho no outro, né? Aí eu falei, vou fazer FAP. Aí entrei na FAP, é um capítulo à parte, porque eu também não tinha dinheiro, tive que rebolar ali para pagar a FAP e tal. Encontrei a Suzana num semestre e ela virou para mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Foi assim, nosso primeiro encontro lá. Mas foi muito bom também ter aulas com elas. Ela dava aula de direção de ator, que aí eu consegui também absorver o que tinha acontecido comigo no processo. E ela também dava aula de documentário. E as aulas dela eram excepcionais, assim, de uma precisão, porque ela também era documentarista, né? Uhum. E, enfim, depois eu me formei e tal, e continuei minha vida. E também nessa, obviamente, quando você se forma na faculdade, você quer, né? Você almeja o primeiro longa, né? E aí, gap de muitos anos até conseguir conquistar a oportunidade de fazer esse primeiro longa. Você fez mestrado em meios e processos audiovisuais com foco nesse trabalho de direção de atores, assim. Quando você fala que quando você entrou no curso de graduação de cinema, você já tinha esse desejo de dirigir, até que antecedia isso. Uhum. Falando do seu lado, Sabrina pesquisadora, essa vontade de mergulhar de fato no que você veio a fazer no mestrado, ela já estava ali na graduação? Já estava embrionária na graduação, até porque geralmente, eu não sei como é que está hoje, mas há 10 anos a gente via na grade curricular poucos semestres voltados à questão de direção de atores. Então, por exemplo, só tive um semestre de direção de atores com a Suzana, assim, não tive outro. E, puxa, né, é uma lacuna, né, de formação, porque você tem vários semestres de fotografia, direção de som, de várias coisas, e assuntos teóricos, e por que o espaço, né, que é tão importante para a direção de atores é tão pequeno? Então, eu tinha essa inquietação, aí ali, um pouco mais madura, formada, olhando para a minha trajetória, né, para o que eu já tinha aprendido, estudado com Antunes, do que eu já tinha experienciado na prática como atriz, né, eu percebia que tinha um gap ali, né, de conteúdo e de bibliografia mesmo, né, relacionado a esse tema de direção de atores para o audiovisual especificamente. Aí eu falei, não, eu preciso, até para me organizar internamente, entrar no mestrado e pesquisar, né, como
a questão da direção de atores foi olhada desde os primórdios do cinema, né? Como isso se desenvolveu e quais seriam, né, os highlights de exemplos, né, bem-sucedidos, onde a relação entre diretor e ator criou, né, processos criativos prazerosos para diretores e atores. Porque o que a gente mais ouve também é: ele não sabe dirigir, esse ator não me escuta, não. Então eu falei, eu acho que tem aí um gap de processo que é preciso documentar e compartilhar. Então meu mestrado ele vai nessa tentativa, também fazendo uma ponte com o que eu aprendi no Antunes, no projeto do Prêt-à-Porter, que é um pouco, sei lá, o epicentro da minha dissertação de mestrado, é defender que o processo criativo do autor, do diretor e do ator, em determinado momento, é o mesmo, né? Isso Eisenstein fala também. Enfim, como eu vivi isso na prática, no projeto do Prêt-à-Porter, depois fui viver nas minhas experiências como atriz, diretora, e aí eu falei... Aí é que tá, tipo, a cereja do bolo, e como eu consigo criar também uma metodologia minha para os meus trabalhos na direção e convencer as pessoas que é importante fazer essa junção nos processos criativos, né? Então... Agora, recente até, eu fiz um curso que o Sesc me pediu, de EAD, que daí tem essa dificuldade, né? Como é que você vai fazer um curso sobre direção, sobre atuação no audiovisual, on demand, gravado e tal. E eu falei, bom, como eu não vou ter a oportunidade de fazer isso na prática, que é super importante, eu falei, eu acho que tem um gap aqui da minha experiência como diretora lidando com jovens atores, que não existe nenhum livro onde decupa mais ou menos para um jovem ator como estudar um roteiro, né? O que você tem que fazer no seu processo criativo, por onde começa, né? Enquanto ator, né? Como é que eu leio esse roteiro? Como é que eu vou mergulhar nas camadas desse roteiro? Como é que eu vou estabelecer um diálogo com o diretor que está me dirigindo, né? Então, acho que isso não existe um livro que mastiga isso, né? A gente tem o Stanislavski com todo o seu sistema e sua pesquisa infinita, mas ele está ali localizado em 1908, 20, lembrando das datas dos primeiros livros. Então, assim, tem um lugar aí que tem um gap que precisa ser atualizado, assim. Enfim, não sei se eu já estou... me emaranhando por muitas camadas, mas falando sobre esse viés acadêmico, eu senti que, falei, como eu tenho essa experiência como atriz, por trás das câmeras, como diretora na frente das câmeras, como eu lido com jovens, né, em sala de aula, para quem quer fazer audiovisual, eu tive uma trajetória de encontrar uma Suzana Amaral no caminho que me ensinou um monte de coisa, de trabalhar, sei lá, com Babenco e outros diretores que tive trocas maravilhosas. Mas eu também, como atriz, já tinha ali uma formação que eu provocava também um diálogo diferente com os diretores, né? E não via outras pessoas conseguindo estabelecer esse diálogo. Então eu falei, bom, então tem aqui uma coisa que precisa ser formatada, né? Precisa ser compartilhada. Então meu contato com a vida acadêmica foi muito nesse sentido. Eu falei, eu tenho que compartilhar essa experiência e de que forma, né? Enfim, não sei se eu te... Não, e é interessante que também nesse dia a dia da sala de aula você tá o tempo todo em contato com esses jovens, né? Então acaba sendo meio que um laboratório, assim, na prática, né? Essa é uma coisa que você consegue observar da realidade, que com certeza alimentou sua pesquisa, né? Eu tinha que voltar no doutorado para somar, porque eu comecei a dar aula depois que eu acabei o mestrado, mas enfim, ainda a vida não, mas faz todo sentido, assim, não quando me eu tava colocou pensando, nessa rota. Não, e pensando até no Porão, que a gente vai falar daqui a pouco, né? No seu longa, e também tecidos jovens, né, atores jovens, então tem muito... Eu fiquei pensando muito nisso, assim, e a série, né, além do Guarda-Roupa, que são jovens também, então eu fiquei muito pensando nisso, né, nessa coisa dos seus alunos e dessa pesquisa, e do que você tá me trazendo dos jovens atores e dos seus próprios trabalhos, né? Então tudo tá fazendo sentido na minha cabeça. Não, mas é isso, as coisas, elas foram se somando, assim, né? Eu fui costurando meio com calma, porque
enfim, né, não só pela questão das políticas públicas, da dificuldade, né, de você conseguir realizar, né, um projeto e tal, mas de alguma maneira eu nunca tive uma ansiedade muito grande de me atropelar nesse sentido, porque eu falei, eu estou aqui consolidando, né, um processo meu na construção da minha vida de diretora, né, agora eu estou um pouquinho mais ansiosa, eu quero já ir em frente, colocar os né, projetos para acontecer. Mas eu me formei em 2010, então assim, eu fui conseguir dirigir, eu tinha dirigido um telefilme em 2012, né, que é um média-metragem, mas eu fui conseguir fazer o meu longa em 2020, em plena pandemia. Então, é um gap grande, mas eu fui indo com calma, porque eu falei, eu quero aqui, né, quando eu entrar nesse jogo, entrar para valer e consolidada, porque eu nunca senti diretamente, mas é confuso também você ter uma trajetória de atriz e começar a querer ocupar um outro espaço, né, na direção. As pessoas te olham, e aí, qual é a tua? Você está aqui nesse projeto que você quer atuar também? Não quero. Eu estou aqui porque eu estou construindo a minha trajetória como diretora, e não foi ontem, desde 2005 que eu estou na luta. Então, tem essa barreira também a romper, né? Isso que você falou é interessante porque linka com algo que eu trouxe aqui, que é aquilo que eu comentei, né, no começo da nossa conversa. No Brasil, a gente tem, não só no Brasil, né, fora do Brasil também tem vários exemplos, até muito mais que aqui. Mas pra falar do cinema brasileiro, a gente tem uma espécie de histórico, assim, eu vou chamar de histórico, de atrizes que viram diretoras ou que viram também diretoras, né. E a gente tem, assim, desde o começo do cinema, né, as 3 primeiras diretoras do cinema brasileiro eram atrizes, né. Cláudia Verberena, Carmen Santos, a Gilda de Abreu, a gente tem a Helena Inês, a Carla Camurati, enfim, uma série de... A Dira Paz, mais recentemente, né? Bárbara Paz. E uma delas, que é a Norma Bengel, que eu admiro muito o trabalho dela, ela deu uma entrevista na Roda Viva em 88, que ela falou sobre... Ela estava divulgando Eternamente Pagu, que foi o primeiro longa dela, protagonizado pela Carla Camurati. Também, uma mulher que levanta a outra, né? Levanta a outra. E a Norma Bengel fez o primeiro curta da Carla Camurati, que eu acho que é Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal, que é um curta que ela fez, o primeiro curta da Carla, como diretora. Então é legal essa troca que elas tiveram. E ela tem uma fala que eu gosto muito, assim, é um momento da entrevista, a entrevista inteira é ótima. Assim, na verdade, a entrevista é um show de misoginia e agressão à pessoa da Norma Bengel, porque eram só homens que estavam entrevistando. Então, assim, zero cuidado com questões até bem pesadas, pessoais dela. Zero tato, assim, muito, muito pesado mesmo. Se assistir hoje em dia, assim, a gente assiste e fala, meu Deus do céu, sabe? Era o mundo, como assim? Né? O mundo como era, assim? Né? O mundo como era ali. Então, existe esse aspecto. Mas tem momentos muito bons, assim, que ela entrega. E ela fala que... Eles perguntam pra ela qual foi a maior diferença, né? Qual foi o grande insight que ela teve quando ela foi pra trás das câmeras, né? E ela falou que ela percebeu que o ator, ele é muito desprotegido. Que isso foi o que ficou mais evidente pra ela. E ela falou que ela não sabia disso. Ela só entendeu quando ela foi pra direção, e ela falou até essa frase: eu entendi que um diretor, ele pode destruir um ator, né? E ele tá muito, muito vulnerável. Então eu queria que você comentasse um pouco essa fala dela, se você concorda. Eu acho que por ter trabalhado com alguns diretores que eram meio casca grossa no início de carreira, eu fui criando também uma coisa protetora. Mas imagino que todas essas mulheres diretoras, em algum momento, né, para ocupar esses espaços dominados sobretudo por homens brancos, elas tiveram que criar uma certa casca, né, para conseguir executar seu ofício, né? Então, como atriz, eu tinha uma proteção muito, muito forte. Mas quando eu fui para trás das câmeras, eu percebi também, assim como ela, essa vulnerabilidade, mas eu sabia que eu tinha essa vulnerabilidade e que ela não era acolhida e que nem era tema, eu nem deveria expor isso, eu deveria proteger isso. Então, quando eu fui para trás das câmeras e percebi os atores ou tentando se proteger atrás de uma máscara, de uma casca, a minha preocupação é sempre dizer, ok, eu sei que é difícil, que é isso mesmo, mas você pode ser vulnerável, eu vou deixar você ser vulnerável, confia, a gente tá junto nessa. Coisa que
eu, como atriz, achava que não podia ter. Então, eu sinto que muitas vezes os atores, eles precisam de ter esse pacto de falar, ok, tudo bem, você ser vulnerável, vamos ser juntos vulneráveis, né? Porque eu acho que o trabalho, ele parte desse princípio, assim, não faz o menor sentido a atuação se não for para buscar esse estado. Super entendo o lado dela, mas eu sabia que tinha, mas eu não me permitia. Não me permitia nem pensar que isso era um ativo. Então, acho que esse cuidado ao ir para trás das câmeras é a primeira coisa que eu percebo, né? Nesse acolhimento de pode ser vulnerável. Eu falei dessa dobradinha aí da Nora Bengal com a Cara Camurati, e isso me fez pensar também na sua parceira com a Juliana Rojas, porque você já atuou no Duplo, que é um curta que fez muito sucesso, assim... Gente, virou uma referência, né? Uma até referência, hoje, não. E muita gente te conhece por conta dele também, até né? hoje, em conversas eu já notei isso, porque realmente, assim, é um hit esse curta. E teve uma repercussão fora do Brasil também, enfim, premiado, foi um curta... e a Juliana, enfim, é uma diretora que tá aí até hoje fazendo coisas maravilhosas, então sempre acaba tendo uma sobrevida ali, né? O curta, quando as pessoas conhecem o trabalho da Juliana e vão buscar também o que ela já fez. E ela já foi montadora no Irina, que é seu telefilme que você mencionou brevemente, né, pra TV Cultura. Então eu queria que você comentasse assim, um pouco no geral, assim, tanto você trabalhando no filme dela, trabalhando no seu, como é que foi esse seu encontro com a Juliana Rojas? Como é que foi o Duplo? Eu fiz um outro curta com ela antes do tranquilo. Duplo. Pra eu dormir tranquilo. Foi aí que a gente estabeleceu um ponto de contato através da Gilda, né? A Gilda que já tinha uma parceria consolidada Gilda Nomati. Com o Marco Dutra e a Ju Rojas. Aí, depois desse curta, foi quando aconteceu Irina, né? O projeto do Irina, e eu super já admirava a Juliana. Ela é uma pessoa incrível, assim, tipo... não só como diretora, mas como pessoa mesmo, uma pessoa muito sincera, que fala as coisas mesmo de um jeito que às vezes parece duro, mas é honesto, então isso já cria uma admiração assim de cara. E aí eu falei, Juliana, eu vou fazer esse telefilme aí, ainda tô crua, me sinto crua, vem comigo, me ajuda. Então, ela foi uma figura central, assim, desde da parte do roteiro, tal, para orientar, para ajudar. E aí, obviamente, né, eu quis ampliar a nossa parceria, ela como montadora, porque eu também ia aprender coisas lá com ela, né, e dito e feito, né, ali no dia a dia com ela, a gente montou na casa dela o Irina, né. Fala um pouco sobre o Irina geral, assim. Quem não conhece, não assistiu. Foi um projeto de telefilme, a partir... É um roteiro da Priscila Gontijo, que é uma dramaturga de teatro, que também escreve roteiros para audiovisual e tal. A gente se conhecia do CPT, do Antunes Filho. Ela tinha esse projeto, esse desejo. Pela nossa proximidade, a gente apostou, né? Viu que tinha esse edital de telefilme da TV Cultura, que era incrível, né? O modelo e tal, uma pena que não continuou. E aí a gente, muito jovem, não jovem de idade, mas ainda muito assim, apaixonadas tal, a gente conseguiu ganhar o edital e fazer essa jornada do telefilme. Então ele tem uma identidade que é da Priscila, e desde o começo, que ela também atua, ela é a protagonista, então para mim eu tinha o intuito de realizar esse telefilme para também começar os meus passinhos, né, na minha formação na prática de diretora. Eu já tinha feito curtas na faculdade, mas é muito diferente, né, você entrar num set profissional. Então, para mim foi um experimento muito nesse sentido de ganhar a quilometragem de set, e é um filme que tem muita identidade da Priscila, que enfim, é brilhante como dramaturga, que consegue fazer a junção dessa linguagem, porque é a história de uma moça solitária que é inspirado nas Três Irmãs do Chekhov, né? Por isso o nome Irina. Que elas têm o sonho de ir até Moscou, assim como as Três Irmãs também tinham. E ela ganha um concurso de vodka, faz tempo que eu não vejo filme, e aí ela tem que arranjar um acompanhante. Então é uma comedinha dramática, e foi um processo muito importante para mim, né, para eu
tomar coragem, né? Porque é diferente, né? A gente se forma. Isso que é a coisa de trajetória de mulher, né? Você fala, ai, não, peraí, eu não tô pronta pra ir, eu preciso estudar mais, eu preciso não sei o quê. Sempre tem uma estante de livro a mais pra vencer, né? Exatamente. Chega uma hora que você tem que falar, vai. Sim. Então, vai aos trancos, vai, né? Então, esse filme, ele significa muito isso pra mim. E foi um puta aprendizado. E aí, também tive a sorte do Lauro, que foi meu diretor de fotografia como atriz, topar, né, de ser o diretor de fotografia desse meu primeiro projeto, que também aí eu falei, deixa eu aprender, né, o outro lado com ele enquanto dessa área de fotografia. Então, assim, para mim teve muito esse viés, né, sobre esse filme. E aí, com Juliana também teve isso, né, dessa coisa da gente continuar um diálogo ali também de montagem, porque também não deixa de ser um treino como atriz, né, eu ver ali o olhar de montagem, né, do que funciona, e estar ali trocando com uma diretora de um projeto que eu estava fazendo, aí quando a gente foi cair no duplo, a coisa, né, tinha muito background por trás, né, para aquela parceria dar certo no duplo, né, então a gente tinha uma intimidade de linguagem já estabelecida, né, que muitas vezes quando você vai cair num trabalho você nem conhece o diretor, então tem esse momento, né, de você quebrar essas barreiras até chegar no que interessa mesmo do processo criativo. Então com a Juliana de cara a gente já tinha tido algumas experiências que propiciou com que a gente se divertisse muito fazendo duplo. Para mim, o duplo foi só diversão do começo ao fim, assim, porque eu tinha muita confiança, intimidade com a Juliana nesse sentido, para trocar, para falar, para brincar. E o set em si foi desafiador, porque, enfim, foi meu primeiro contato com o filme. Pra Eu Dormir Tranquilo tinha alguns elementos de terror. Eu ia falar sobre isso. Mas o duplo é o que fez eu mergulhar. E eu sou de uma geração que cresceu vendo Poltergeist, né? Com esse fascínio juvenil com o terror, mas eu nunca tinha... Depois fui fazer um Tunes, fiquei vendo Bergman e terror, né? Foi pra... Como assim, terror? Então, mesmo quando Ficou na gavetinha. Quando eu me aproximei pra Juliana, eu falei, por que você fica fazendo filme de terror? Eu não entendia, né? Eu tinha um repertório, né? Muito de cinema de arte, filme de arte, drama. Quando eu saquei, né, a questão do terror, que soma é quase tipo a essência da linguagem cinematográfica, né? Porque o terror é tempo, ritmo, a cinematografia no auge da sua potência. Então é a linguagem no seu estado mais puro, né? O terror. Então, quando eu fui sacando isso e ao fazer a experiência como atriz com a Juliana, eu fiz... Gente, isso aqui tem uma potência, né, de alegórica impressionante. Aí me fisgou. Quando eu vi o filme, eu tomei um choque, assim. Tomei um choque. Eu falei, que foi que eu fiz? Porque ele também tem um viés, né? A alegoria puxa um viés teatral que, assim, você sai do psicologismo quando você está fazendo. Mesmo que a Juliana teimava comigo, que eu falava, não, o duplo é a persona dela, é a projeção dela. O duplo não existe. Eu falava isso para ela direto. Ela falava, existe sim. O duplo existe, não tem psicologia, ele existe. E eu, não. Mas aí eu fui brincando com isso e sacando, né, esse potencial alegórico, né, que aí sim você entra, né, na essência, né, do drama, né, através da alegoria, né, dando uma volta. Aí quando eu vi o filme, eu tomei um choque, eu falei, caramba, e a Gilda, viu eu e a Gilda juntas, né, e tem a cena final, bom, acho que todo mundo já viu, né, tudo bem, um spoiler. Pode dar spoiler. Na cena final, acabou a exibição, aí a Gilda olhava pra minha cara, eu não vou falar com você. Eu, que isso, Gilda? Ela, você me matou com muito gosto. Muito bom. Você tá estranha, você é estranha, não fala comigo. E eu fiquei, porque nem eu tinha noção do que eu tinha feito, né? Porque essas filmagens em si, né, desses momentos, né, é muito técnico, né, tem muito efeito especial, enfim. Então, quando acabou o duplo, eu fiquei com essa semente, fiz, opa, o quanto é difícil vendo, né, outros filmes, o quanto é difícil acertar a atuação, enfim, no duplo foi um comentário geral que as atuações eram muito boas,
uma parte ali construída, obviamente, com a Juliana, que é uma excelente diretora de atores, mas também uma parte vindo também do meu processo de pesquisa de anos. Quando eu fui começar a enveredar de pensar no meu primeiro longa, aí eu fiz, opa, aqui também eu tenho um desafio que eu gostaria de experimentar e consolidar, que é como, né, fazer um trabalho de construção na direção de atores e na composição de personagens junto com os atores, para eles atingirem esse grau de densidade que a alegoria do terror propicia. Então, o meu primeiro filme, já me antecipando, foi muito também com esse foco, assim. Falei, eu vou investir em decodificar o que seria um processo criativo de atuação para um filme de terror com os atores. Maravilhoso. E você fez o Clarice também? Ou alguma coisa sobre nós? Esse é o nome correto, não? O nome gigante? Sobre nós do dois, Petros com Cariri, o Petros. sobre nós dois. Que também flerta com gênero ali, de certa não forma. Era, sabia? Sério? O Petros, ele tinha vontade, mas eu lembro que no roteiro original não era tão marcado, mas ele me chamou por causa do duplo. E aí eu tava tão já contaminada com aquilo, e o desejo dele também, e aí a coisa foi encaminhando para uma espécie de gore, um terror ali, um drama, né? Um terror dramático ali. Esse filme foi muito pesado para mim. Esse filme, eu não consegui entrar na chave da brincadeira como foi com o duplo. Eu acho que eu talvez tenha carregado um pouco demais na psicologia, não consigo, porque ali os temas, eu lembro que eu fiquei carregada com aquela personagem, né? Não foi fácil, assim, foi pesado, né? Não tinha o humor que a Juliana pontua, né? Mas com certeza, foi uma experiência importante também para eu chegar na minha direção ali também de filme. Não, e legal também, eu não sabia, eu não lembrava que ele te chamou por conta do duplo. Legal essa conexão também, porque, assim, faz sentido quando a gente olha pra sua filmografia, mas interessante que realmente aconteceu isso, né? A gente tem um fenômeno hoje em dia, assim, que a Alice Braga já falou sobre isso, a Maya Hawke falou recentemente, várias atrizes já vêm falado sobre isso. A Alice Braga está nesse contexto, né, norte-americano, dessa grande indústria e tal. Não sei como é isso aqui no Brasil, se isso já está acontecendo aqui, se você souber, inclusive me conta, que é esse movimento de grandes estúdios, produtoras, enfim, de fechar ou não fechar, eventualmente, casting de filme baseado em número de seguidor de Instagram. Eu acho que não é bem assim que acontece, assim, tem uma exacerbação sobre esse foco, que estando atrás das câmeras eu não vejo tão dessa maneira como já virou lenda urbana, sabe? E, por exemplo, só um detalhe, eu não sei se você acompanha o White Lotus, né? A série incrível e tudo mais. E aí, nessa terceira temporada, que inclusive gostei bem menos do que a primeira e a segunda. Todo mundo, né? Eu acabei ontem. Eu também. A gente tem, por exemplo, não tem como não chamar a atenção o fato de que tem no elenco, num papel totalmente que poderia ser qualquer pessoa, assim, entre aspas, a Lisa, do Blackpink, né? Cantora com 105 milhões de seguidores, tá ali, né, num papel que não tem muita importância ali pra história, ela não é a protagonista, né? Não é uma coisa assim. Então, justamente, mas você chegou no ponto. Ela não é a protagonista. Não, sim, mas ela está lá, né? Eu não sei se ela está lá. Mas ela não é a protagonista. O que eu sinto, obviamente, a gente vive num mundo onde isso virou um código, não só no audiovisual, né? Essa ânsia por ter seguidores, por ser reconhecido, por ter amigos, por ter um monte de coisa. Então, faz parte do zeitgeist do que a gente vive. Mas do que eu sinto, como você bem falou, não é o número de seguidores que vai ser uma decisão em relação a quem puxa a história, né? Quem é o protagonista da história, quem é que tem que entregar mesmo um trabalho de atuação. Então, de cara, eu acho que isso não é o definidor, né? Porque por mais que seja, né, o contexto do que a gente vive, ninguém vai colocar uma pessoa que não tem a capacidade de fazer uma história, né, de apaixonar pessoas, o público, que não saiba fazer o que está fazendo. Isso não impede também que uma pessoa, que aí a gente tem exemplo, né, de jovens atores que são bons, Maísa, ela é ótima. Larissa Manoela, que acho que aqui é a que tem mais seguidores, né?
50 milhões, é tipo os números astronômicos, assim. Então, ok, ela é uma boa atriz que ainda tem esse ativo, mas eu acho que no momento da escolha, não é isso, por mais que já tenha virado uma lenda urbana, não é isso que vai ser o ativo. Se você tem 10 mil seguidores e o coleguinha que foi escolhido para o papel tem 20 mil seguidores, não quer dizer nada isso, gente. A coisa começa a contar quando de fato vira 50 milhões. Então, assim. Não é por isso que eu eu tenho 10 mil. Ele foi escolhido porque tem 100. Não foi por isso. Assim, se tivesse 10 milhões, vai falar, ok, pode ser por isso, mas, sabe, essas diferenças numéricas, eu acho que não estão na roda, não estão no jogo, assim. E, de novo, a gente tem vários exemplos também de atores que nem tem rede social, que nem a própria atriz do Nora, né? Você é Mike Madison. Não tem, nem rede social. Não tem nem que seguidor. Bom pra ela, né? Ótimo pra ela. E ela ganhou o Oscar. Sim. Então, né? Então, acho que tem que tomar cuidado, até porque isso acaba virando para os jovens atores um foco, né? Eu preciso ter seguidor ao invés de estudar. E aí vai ficar para trás. Pode, eventualmente, num trabalho ou outro, fazer um papelzinho por conta disso, mas não vai consolidar, não vai perdurar. Sim. Então, acho que ainda o foco continua sendo o mesmo. Assim, eu entendo, é uma preocupação legítima de todos os atores, incluindo Alice Braga. Que tá numa indústria também que é bem diferente do que a gente tem aqui. Mas eu acho que, assim, atrás do jogo não é bem assim como parece, sabe? Acho que tem outras camadas ali. Falando de coisas muito populares, de jovens e hits, queria que você comentasse a sua experiência no Além do Guarda-Roupa, que é uma série da HBO Max, que é o primeiro dorama brasileiro. Então, como é que foi essa sua... K-drama. K-drama. Não, bidrama, né? Porque, na verdade, é brasileiro, né? Exatamente. Queria que você contasse como é que foi essa experiência. Esse é um projeto da Coração da Selva, ali, que saiu de uma equipe criativa bastante jovem, assim, concebido pela Georgia Costa Araújo, que tinha, né, essa percepção que o mercado estava, né, olhando para os doramas, os K-dramas, né, que invadiram não só o Brasil, mas o mundo. Com certeza. Né, os idols coreanos. Então, como estabelecer um ponto de contato, né, em São Paulo, né, onde a gente tem uma comunidade imensa, né, de sul-coreanos. E como também abraçar, né, essa comunidade num produto audiovisual. Então, meio que, não sei se foi exatamente isso, mas parte do que eu acompanhei, né, da criação desse projeto se relacionou com esses pontos. Aí a questão, né, da linguagem do K-drama, do dorama, quando você começa a assistir dorama, você vai vendo que tem algumas nuances entre a produção japonesa, chinesa e sul-coreana. Elas estabelecem alguns códigos que já estão super, né, já absorvidos dentro do repertório do público. E se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com novela brasileira, a gente também tem códigos, né? A gente também tem códigos no nosso audiovisual raiz, né, popular, pop. Então, o projeto do Além do Guarda-Roupa buscou, de alguma maneira, unir, né, o repertório que a gente tem enquanto brasileiro junto com o repertório que os K-dramas construíram. E aí, a gente tem uma protagonista, que é a Sharon Cho, que era o primeiro trabalho dela em audiovisual, e eu acabei entrando nesse projeto muito nesse lugar aí também de uma diretora, que é professora, que trabalha com jovens atores, e para mim foi um grande desafio e um enorme prazer, né, participar de um projeto onde eu pude, a produtora deu todas as condições, porque eu falei, não é simplesmente um trabalho de preparação de elenco, não é eu ir lá e extrair o que esses jovens atores podem oferecer. É um trabalho de formação. E aí a produtora deu todas as condições, então praticamente foi um trabalho de formação, tivemos aulas junto com a preparação, então foi muito bonito isso, porque instrumentalizou, né, os jovens atores, sobretudo a protagonista, que é a Sharon Cho. Tinha brasileiros e coreanos. É isso que eu ia falar. E aí tem uma loucura nesse projeto, que eu falava, gente, isso não vai dar certo, isso é impossível. Mas enfim, a produtora bancou, apostou e deu super certo no fim, que foi trazer
atores coreanos, idols, né? O Kim Woo-jin é um idol mesmo, ele é do Stray Kids e tal, enfim, aquelas confusões do universo do K-pop, que eu nem entendo direito, né? As confusões deles, né? De fanfic, de um monte de coisa. E os outros atores que eram... Um era muito de teatro e tal, mas eles não falavam português. Então imagina um set onde você tem atores jovens falando coreano e atores brasileiros nos seus primeiros trabalhos, e eles precisam contracenar, e eles precisam se conectar, e eles não falam a mesma língua, e como é que isso vai ser? Então aí tem a bênção, né, da disponibilidade da juventude, né, de se abrir, de se jogar, né, nas experiências. Os meninos vieram para o Brasil, alguns deles era a primeira vez, então todo o choque cultural, né, desse encontro de sul-coreanos com brasileiros, a magia das primeiras vezes, né, eu sou muito atenta a isso, né, a primeira vez de todo mundo, ela realmente tem ali um componente, e o cinema, né, tem mil histórias, né, crianças no cinema, porque a câmera capta essa magia, essa inocência do primeiro olhar. Isso é extremamente precioso, porque revela uma vulnerabilidade que é, tipo, encantadora, né? Então, teve todos esses componentes, e aí eu tive que criar uma terceira linguagem entre eles, né? A linguagem do amor. Não, mentira. Mas uma linguagem sensorial, que aí a gente, dentro do trabalho de atuação, a gente foi percebendo isso de física, de fisicalidade, porque eles precisavam se entender, eles precisavam se ler, e eles precisavam estar vulneráveis, e não ia ser a palavra, ia ser por outro caminho. Vocês tinham um tradutor, você falava inglês, como é que era? Tinha tradutor, mas assim, no corre de set de filmagem, não dá pra ficar 20 mil pessoas traduzindo, interpretando e reinterpretando, era uma direção telepática, assim, que eu olhava para um, o outro já entendia, e a gente nunca trocou uma palavra, porque eles não falavam inglês, mas a gente conseguiu criar essa terceira linguagem, assim, e isso foi muito encantador, não só pra gente do trabalho de direção de ator, como pra equipe, assim, foi um negócio realmente mágico. A gente tem várias maneiras de se comunicar, né, e esse projeto foi, tipo, a tese que provou isso. Muito bom. A gente teve uma notícia recentemente que foi recebida com bastante entusiasmo, que foi um aporte de 5 milhões que a Netflix fez na Cinemateca Brasileira, via Lei Rouanet, num projeto de restauração, modernização, ampliação do complexo arquitetônico, enfim, uma série de melhorias. E é a primeira vez que a Netflix usa um mecanismo de incentivo cultural, e é a primeira vez que uma empresa privada, pós-pandemia, também aporta, e uma grande quantia, né? A Lia Bahia, que é uma professora e pesquisadora do Departamento de Cinema da Universidade Federal Fluminense, da UF, ela trouxe um contraponto interessante num artigo que ela escreveu para Mídia Ninja, eu trouxe até aqui umas aspas dela, falando que essa iniciativa deveria ser um escândalo retórico e conceitual dentro das políticas públicas, no momento que a gente discute e disputa modelos de regulação das plataformas de vídeo sob demanda no Brasil. Essas empresas estrangeiras fazem lobby e constroem um discurso de bem intencionadas. Ela enxerga, né, que o real interesse deles é ou barrar ou aprovar um certo modelo de regulação no Brasil que beneficia as próprias plataformas, e ela cita a Streama, né, que é uma associação que reúne plataformas de streaming como a Disney, a Globoplay, a Max, Netflix, Prime Video, e ela atenta para algo que eu queria entrar mais nessa conversa aqui, que é um projeto político, um suposto projeto político dessas grandes plataformas, que dizem respeito não só a orientações técnicas, administrativas e tudo mais, mas que também envolve diretrizes estéticas, narrativas e imaginativas. Então acho que até o título da matéria dela é o jogo do poder do streaming e os desafios da soberania imaginativa. Então eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, não no sentido de concordo, discordo, pode ser sim, se você quisesse colocar dessa forma, mas no sentido de observar esse contexto que a gente vive, que a gente fala muito assim, esse termo já tá até desgastado, mas ele é muito real, nessa disputa de narrativa. Se for da Coreia, né, que tem um soft power incrível, e a gente sabe o poder que o audiovisual, assim, é inegável, acho que isso é indiscutível, né, o poder que o audiovisual tem no sentido de construir referências, narrativas, enfim. Como que você enxerga, não muito além do aportou dinheiro, não aportou dinheiro, né? Mas
a gente tá vivendo esse momento um pouco estranho também, né? Porque não tem regulação, tem a luta pela regulação, tem a IA no meio disso tudo, aí os direitos dos atores. Enfim, é muita coisa misturada que a gente não tem uma clareza total do que tá acontecendo. Isso. A gente só tá vivendo e acontecendo. Eu acho que você tocou no ponto, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente não consegue ainda identificar o que é positivo e o que é negativo dentro disso, muito pelo próprio artigo aí que você colocou. Eu acho que existe um problema anterior que é política pública brasileira, gente. A gente, né, saiu de um governo onde isso foi quase destruído, né? A gente ficou sangrando. De novo. A história brasileira é isso. Né? Vide lá do governo Collor, então assim. Então, só não derrubou de vez porque uma parte, né, dos atores públicos estavam conscientes do que tinha acontecido no passado no governo Collor. Então, não destruiu, mas sangrou demais. E até hoje paralisou. A gente está colhendo essas consequências. Então, eu acho que é legítimo o que fazer com essa fricção dos streamings internacionais no território brasileiro, mas, por outro lado, se você for pensar do que aconteceu no governo anterior, se não fosse os streamings, você ia ter toda uma cadeia de uma classe completamente desempregada, né? Tipo, como o cinema acabou antes do Fernando Henrique. Então, eu não estou exatamente tão por dentro das nuances dessa discussão, inclusive com inteligência artificial. Eu sou uma curiosa, né? Eu adoro ficar destrinchando tudo. Também estou pesquisando, estou tentando entender, como todo mundo, o que é inteligência artificial, né? o que isso tá em processo. impacta e o que isso já impactou. Então, assim, é uma coisa que não adianta a gente ficar negando. Sim. Porque ela já está aí, ela já se infiltrou. E sei lá, eu fico pensando, é que nem quando descobriu a internet. Uau, descobri a internet, conexão, banda larga. Meu Deus, isso pode gerar um estrago, o que fazemos? Vamos fingir que não descobriu. Não dá mais, assim, as coisas estão muito aceleradas, né? Que nem a história da Kodak, né? Que já tinha descoberto a câmera digital e escondeu porque não queria... tinha que vender filme. O que aconteceu? Tinha que vender filme. Sim. Então, assim... Então, é um momento muito louco que a gente está vivendo. Que é tudo mais rápido. Muito intenso, muito rápido. E sim, precisamos nos organizar para entender, né? Porque realmente também não pode deixar Deus dará. Mas, por outro lado, ficar em negação do movimento eu também não acho que vai ser produtivo. Então, eu acho que a gente está num vórtice muito, muito intenso, muito forte, que não sei como ainda, não sei, eu vejo alguns movimentos, né, tanto em relação a essa questão dos direitos autorais, de inteligência artificial, não só no Brasil como no mundo, que é um assunto que está pegando mesmo e que já está acontecendo por baixo dos panos, muitas coisas escusas em relação ao direito de imagem de ator, de voz, de um monte de coisa. Assim como essa questão dos streams, que tem algumas regulações diferentes em cada país. Então, também o Brasil, como é que o Brasil vai se posicionar em relação a isso? Também é preciso, né, parar e organizar isso. Especificamente sobre essa questão da Cinemateca, eu não sei. É muito recente também. Não sou capaz de opinar. Porque como uma boa CDF eu precisaria mergulhar e entender aí os pormenores. Eu não tendo a ser uma pessoa que fica negando o que está acontecendo. Pelo contrário, eu vou lá e falar, o que está acontecendo aí? Eu quero extrair para mim e ir em frente, assim. Então, eu não tenho uma posição conservadora com todas essas novas possibilidades de ferramentas. Eu vou lá, quero meter a mão, quero ver no que ela serve ou não. E vejo muitos colegas negando. E aí, isso que eu acho perigo, porque quando a gente nega uma ferramenta, né, a gente sabe, né, politicamente o que aconteceu no mundo, né, em relação a várias ferramentas, quando a gente nega, a gente está deixando ela muito, abrindo espaço para maldade, para outras pessoas se apropriarem. Então, acho que a gente tem que olhar com cuidado e falar, ok... E o tempo que se perde negando, né? Não é tão positivo isso, mas deixa eu já me apropriar disso aqui para tentar já trazer um viés positivo para isso.
Porque se discute muito essa coisa de uma suposta pasteurização do conteúdo, né? Que os streamings trazem. Mas a gente vê também, assim, isso é o que se fala muito, né? Mas a gente vê também uma... Porque a Netflix estava sozinha na parada, essa é verdade, né? Durante muito tempo a Netflix estava lá sozinha, tranquilona, e agora a gente tem uma concorrência muito maior. A gente tem... É muito comum as pessoas terem 2, 3, 4 streamings, assim. Antes era só Netflix, e tava ali muito direcionado, né? E eu não sei, assim, porque você circulou... Você fez TV, você fez cinema, você fez streaming, né? Você fez o Desalma. Enfim, e... Então, é verdade que eu sou uma pessoa curiosa, né? Porque eu me meti em tudo, gente. Eu fui lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. E aí eu queria... Não sei se você tem uma grande conclusão sobre isso, mas tem essa coisa dos tempos, já vi você falando sobre isso. Obviamente, né? Os tempos das coisas, eles são outros, né? Eles são diferentes. O tempo de produção é aquilo. Gravar em pelicular em Pirinópolis não é fazer um streaming da Globoplay. Hoje, em 2025. Óbvio, existe essa diferença. Mas eu não sei se essa experiência, assim, múltipla que você teve continua te mantendo nesse lugar de curiosidade, ou você tem uma grande conclusão, assim, que você tem sobre esses comentários das pessoas de que o streaming, ele dá uma certa homogeneizada. Mas então, Joy, no gosto, coisas dos algoritmos, né? O que acabou de acontecer com essa novela da Max, o Beleza Fatal, assim, você pode ter uma série de questões em relação ao produto e tal, mas uma coisa é certa, tipo, pasteurizada ela não é, assim, ela faz referência muito a uma identidade de um audiovisual popular brasileiro. Então, acho que se os streams tinham essa tendência, eu acho que já tem respostas de produtos audiovisuais sendo feitos, né, no Brasil, que estão provando de alguma maneira que... no Brasil eu vejo essa diversidade, eu acho que... Sim, não vai dar para pasteurizar aqui, né? Ou mesmo aquela série da Amazon, esqueci o nome, que também foi um sucesso, que foi feita lá em Pernambuco. Eu não sou muito boa de série, eu vou confessar. Enfim, então, tem produções que aonde, né, conte-me sobre sua aldeia. Novo? Exato. Sobre sua aldeia que você vai estar falando do mundo, que eu acho que, né, são provas nesse sentido. Obviamente, em termos de público, existe ali uma tendência de um olhar pasteurizado sobre determinados conteúdos. O meu longa-metragem, que você ainda não falou. Vamos falar dele agora. Conhecido como Porãozinho. O Porãozinho. Carinhosamente. Eu brinco com essas referências, porque quando eu quis, né, além da coisa da direção de atores, quando eu quis mergulhar nesse gênero, eu falei, deixa eu ver aqui o que um jovem consumidor de filmes de terror está habituado a ver em termos, né, do que se tem na mesa, né, sobre esse gênero, né? Então, algumas críticas até pontuaram, tem uma questão meio americana. Eu falei, tem. Eu fui revisitar mesmo, eu fui me apropriar, porque eu estou querendo atingir um determinado público que consome isso, mas que consuma isso de um produto brasileiro. Então, como é que eu vou me apropriar de uma linguagem estabelecida e tentar trazer uma identidade brasileira para aquilo? Não sei. O Fernando Torres falou que é incrível. O Rambo nunca vai falar português. Então, a gente tem que fazer o nosso filme de ação. Pois né? Eu ainda estou aqui um exemplo onde, né, furou uma bolha aí animal, né? Sim. Que vamos, né, torcer para que isso se desdobre. Porque o meu projeto não tinha nascido como um projeto de gênero especificamente, mas quando eu dei esse passo, eu falei, então eu vou com as 10 aqui, porque eu estou mirando esse público. Não sei se eu vou chegar, não sei se eu fui bem sucedida, mas foi uma tentativa. Eu quero ver o que eles consomem e quero tentar aqui trazer alguma identidade em relação a isso. E é difícil pra caramba, gente. É bem difícil. Porque, de alguma maneira, a gente já está com um repertório de filme de gênero de terror, onde a gente entendeu que o terror social ele teve uma penetração no mercado de filmes de arte e tal. O terror comercial meio que fica num limbo ainda, né? Por quê? Porque é muito difícil fazer mesmo um filme de gênero... com pouco dinheiro, e concorrer com o mainstream do que existe mundialmente, né? Não estou falando nem só dos Estados Unidos, os espanhóis são maravilhosos, fazem coisas incríveis. Os japoneses, então, socorro, né? Sim. Então, como é difícil, né? A gente vê muitos cineastas tentando, né, capturar, né? Que o brasileiro é muito consumidor de filme de gênero, não só de terror, como de comédia, enfim, a gente consome gênero, novela, melodrama.
Enfim, mas eu queria saber de você. Não, vamos entrar então, Porão da Rua do Grito, que esse primeiro longa, você tava falando sobre esses tempos. Se formou em 2010, e aí eu queria entender assim, você falou, levou 10 anos, né? Filmamos na pandemia, queria que você comentasse até um pouco como é que foi isso, né? Eu queria entender um pouco assim, como que essa história nasceu pra você, qual que é a sua relação pessoal com ela, porque isso é um tempo também, né? Desde a ideia, roteiro, enfim, até chegar no set, muito tempo antecede esse momento de chegada no set. Então eu queria entender esse momento primeiro do projeto. Ele não tinha nascido necessariamente como gênero, como eu falei, mas eu tinha uma inquietação sobre a história desses dois irmãos que vivem num porão, né? Eu cresci no bairro do Ipiranga, ali perto do Museu do Ipiranga. Tem lá muitos sobrados, muitas casas que tem porão. A gente não filmou necessariamente no Ipiranga, mais perto, no Cambuci. Eu vivi uma infância, um imaginário de poltergeist, de porão. Então, assim, tinha esse lugar simbólico do que está por baixo, né? O que está inconsciente numa casa. Então, tinha essa primeira matriz. E a relação desses dois irmãos, né? Que veio muito de uma história pessoal minha. Eu perdi meu irmão quando eu tinha 10 anos, ele tinha 8. Então, eu cresci elaborando esse luto durante mais de 10 anos. E no meu imaginário, meu irmão cresceu junto comigo. Ainda eu continuei mantendo uma relação imaginária mesmo, de sonho, onírica, com esse meu irmão até hoje. Ainda bem que eu consegui ir para frente, mas eu podia ter ficado para trás na vivência desse luto, né? Eu podia ter congelado, né, numa determinada dor, e isso poderia ter transformado toda a minha vida. Uhum. Então, quando eu escolho esses dois irmãos presos numa casa, órfãos de pai e mãe, os cuidados da avó, teve muito esse movimento, né? Eu quero trazer esse imaginário de alguém que fica preso no porão, nas suas fantasias do porão, na sua dor no porão, e de alguém que quer sair, né? Que aí é meio que a dinâmica que acontece entre os dois irmãos. Aí, obviamente, eu fui, né, na construção do roteiro, eu fui junto com a Michelle Ferreira, me aproximando de outras referências fabulares. Aí entra Joãozinho e Maria, enfim, as histórias dos irmãos Greens é bem cabulosa. Sim, não sei se você já leu, muito. Tipo, um negócio louco, né? Tem essa questão também de sair da puberdade, da essência do masculino, do feminino, como é que lida com a dor. É bem interessante. Obviamente o filme não é Joãozinho e Maria, mas eu fui me aproximando um pouco desse aspecto fabular, porque aí eu fui entendendo, em algumas versões da história, que eu poderia ir para um caminho realista, que seria bastante sufocante, e que se distanciava da própria coisa meio fantasiosa, imaginária, que eu mesma vivi em termos de, né, da minha trajetória. Não sei se está claro, você viu o filme, para quem não viu, não sei se vai fazer muito sentido, mas foram acontecendo essas ligações, assim, e aí, quando a gente foi filmar, 2 semanas a gente já estava em pré-produção, quase pintando a casa, estourou a pandemia. Então, comparou o filme, eu tive que readaptar o roteiro, então era um outro roteiro. Naquela ânsia, né? É meu primeiro longa, eu quero fazer, se eu não fizer agora, não sei quando eu vou fazer. Nananana. Topei o desafio da produtora, bora lá. Também teve naquele contexto uma coisa que o audiovisual estava parado, estava todo mundo desesperado, e aí o porãozinho se encaixava como uma espécie de laboratório para esse desafio, para as pessoas retomarem a filmar. Então ele foi até tipo um modelo de protocolo de pandemia da Cine, porque, né, eu tive que adaptar o roteiro para passar tudo dentro de uma casa. No fim, depois eu achei até que foi bom. Não era só dentro da casa no começo. Eu fiquei com essa dúvida. Não. Então, no fim, até achei que essa coisa claustrofóbica até contribuiu para a fábula e para a coisa do filme. Mas foi muita loucura, né, Joy? Porque imagina, estreando no longa-metragem, é diferente de um média-metragem, porque, né, é um fôlego maior. Num filme de gênero, que também
São códigos que você tem que entregar. Eu brinco com jumpscare e tal, quis entregar isso porque era uma meta minha do que o público está acostumado, né, que consome esse gênero. Que é até considerado, né, um efeito menor, né, um jumpscare. Mas eu falei, deixa eu me divertir aqui, Sim. eu tô no universo da fábula. E ainda com essa missão de retomada do cinema audiovisual, dos trabalhadores, estava todo mundo desesperado, então com um protocolo, foi o primeiro, que foi acho que filmado em São Paulo, muito rígido, mas muito rígido mesmo, onde não podia realmente nem se encostar, não podia ter mais de 3 pessoas no set. Então foi um lab ali também de tecnologia, de ter câmera remota, de uma série de coisas, né, que foi tipo experimental nesse projeto, mas hoje olhando para trás, que louca eu, né? Porque, poxa, eu podia ter escolhido alguns desafios, né? Eu abracei todos, né? Mas, enfim, as coisas também são como devem ser, né? Sim. E como foi seu processo para chegar no elenco? O Didio, o Giovanni Lorenzo, eu tinha trabalhado no Desalma. Então, logo quando eu já bati o olho, na primeira vez que eu vi ele, que, aliás, foi saindo do avião, né, a gente chegando, primeira reunião da Globo, ele é de São Paulo também, e eu vi esse menino de costas, andando de costas. Aí eu não tinha visto o rosto dele, ainda fiquei olhando e falei, gente, ele parece o personagem do filme que eu quero fazer, ele parece. Quando ele olhou pra mim, parecia aquela coisa mágica de dorama, parou o tempo. Tu congelou. E aí, na hora, né, ouvindo a minha mestra, Suzana Amaral, um anjo assopra no teu ouvido e você sabe que é. Aí eu olhei, eu senti na hora, eu falei, é ele. Mas eu preciso ver se ele é bom ator, né? Aí, enfim, aí a gente passou pelo processo de Desalma, eu vi ele atuando, nananã, e aí eu falei, ele é bom ator, então é ele mesmo. Então o Giovanni Lourenço foi meio nisso. E a atriz, ela é do CPT. Então, em determinado momento do processo, eu falei, eu tive uma pessoa que passou o bastão, né? Que era do teatro, que foi a Suzana Amaral, que me pegou do teatro, me levou para o cinema, então me senti nessa missão. E além disso, também para mim foi muito importante ter alguém que tinha a mesma formação que eu para dialogar, né? E aí escolhi a Carol. Eita, fugiu o sobrenome dela. Carol. Depois você coloca lá no negócio. Agora eu vou ficar pensando nisso. Mas, enfim, tem as crianças do filme, que também foi um processo. A gente já tinha escolhido pelo menos isso, antes da pandemia estourar. Mas imagina ensaiar com as crianças presas 5 meses em casa por conta da pandemia online. Nossa. Todos os ensaios foram online, a gente só tive um ensaio presencial. Com todo mundo. Tipo... Um momento muito particular, né? Nossa, da história. loucura. Nem sei como saiu o filme. E o filme estreou na Mostra de São Paulo. Fiquei sabendo que o seu desejo, não sei se ainda é, mas em algum momento foi ou é, fazer uma trilogia. Que ele seja um primeiro filme de uma suposta trilogia. Tinha esse sonho, agora eu não sei, né? Qual foi a ideia, assim? A ideia era, brincando, né, com a invocação do mal, nananã, era fazer o porão da Rua do Grito, a casa da Rua do Grito e a Rua do Grito. Porque tem a Rua do Grito, aí outra coisa que eu esqueci de falar, né? Eu cresci perto da Rua do Grito. E criança ainda, 5, 6 anos, antes mesmo de saber da história do Brasil, né? E vivendo, né, no dia a dia com essas imagens icônicas, né? O Dom Pedro. Eu ia lá no museu e ficava vendo o túmulo do Dom Pedro II, era um negócio no porão ali do monumento. E aí tem uma rua que se chama Grito, que a gente passava e ficava gritando, e eu, o que é isso? Grito, né? O grito do Ipiranga. Depois eu fui, né, elaborando, mas é louco, né? Porque a história do Brasil tem elementos muito, né, horror, né, de filme de horror, né, tipo o Grito, a Rua do Grito, ele deu o seu grito. Depois a gente descobriu que não era nada disso a história, né, ele tava com dor de barriga, não gritou porcaria nenhuma, enfim, e nem foi nas margens do rio, mas tinha essa tentativa de relacionar, né, com
elementos da nossa história, mas isso ficou bem subliminar no filme em si. Mas a ideia da trilogia seria para contemplar isso, né? E essa experiência também, né, de crescer, né? O bairro de Ipiranga é um bairro bem, né, conservador, de crescer presenciando situações de violência doméstica na rua, dessa questão, né, muito forte do machismo, dessas mulheres oprimidas, enfim, que foi o contexto onde eu cresci, década de 80, de 90, né? Mas o filme tem uma coisa, isso que você trouxe de, talvez não ficou tão assim, mas algo que eu, de cara pra mim já tá muito estabelecido quando eu assisti, foi muito essa coisa da transmissão, sabe? Entre, não gerações, mas assim, como a casa também, ela comporta... Contamina, né? E a casa, ela comporta esses processos que, assim, você não resolve de uma geração para outra. E aí tem uma fala também do garoto que ele... a história de vem da casa. Mas vocês estão aqui há muito tempo. Minha família tá aqui há 300 anos. Então, tipo, meu tataravô construiu. Sabe? Então, já estabelece muito essa coisa dessa genealogia e de processos familiares que podem se confundir com os processos históricos em maior ou menor grau. Mas isso que você trouxe, né, do conservadorismo e tal, e a gente vê que não se resolve, assim, não é, né, de pai para filho, né, não vai, essa questão, ela é muito estrutural e ela eventualmente vai durar 500 anos, então com certeza. Meio isso, entendeu? Não, a gente vê ainda isso muita muito história, claro né, mim, apesar de toda essa luta, a gente começou a conversa falando sobre isso, né, dessa questão de destacar, a questão da mulher no mercado de trabalho, na sociedade, nos preconceitos, e isso perdura ainda, né, olha a quantidade de feminicídio que a gente tem nesse país, apesar, né, de ter leis, Maria da Penha. Então, assim, é realmente do debate estar acontecendo, desse debate estar em voga, da mulher agora ser ouvida, ainda perdura e vai perdurar ainda durante muito tempo. Então, que bom, você capturou isso. Faz tempo que eu não vejo o filme, mas tinha também essa questão de como romper esse ciclo, se é possível romper o ciclo da violência, né? E de que maneira, né? E essa questão da casa que conserva, né, um lugar de acolhimento e ao mesmo tempo de prisão, né? Porque o garoto não consegue nem enxergar outra possibilidade que não seja reproduzir o comportamento a qual ele foi criado. E isso, né, a gente vê aí direto, né? Como romper, né? Agora tá tendo essa série aí da Netflix, da adolescência, do menino, que enfim. Então, essa discussão da machosfera, né? De uma reprodução de comportamento que, por mais que a gente esteja falando disso, esteja na roda, esteja em pauta, ainda, né? Ainda tá grudado no DNA do que a gente se entende como brasileiro, né? Então, é chocante. Eu cresci numa família nesse sentido, né, de um pai alcoólatra que reproduzia provavelmente comportamentos do pai dele, dos avós dele, um ciclo de violência que não se rompe ainda, né? Vamos ver quando vai se romper. E o filme, ele estreou na Mostra, e como que foi, assim, depois... assim, passagem por festivais, enfim, outras exibições? Esse ano eu acredito que... Esse ano vai, né? Ele tem que cair na pista. Dos retornos que eu tive nos festivais que passou, ele consegue levantar inquietações no público do gênero e no público do não gênero também. Então, tem uma tentativa de aproximar públicos diferentes em cima dessa obra. Eu também tinha essa inquietação de falar, eu vou tentar não deixar explícito essas camadas, mas elas estão lá. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem, né, olhar para o que está por baixo, que está lá no porão mesmo desse filme. Eu gosto muito de filmes que fazem isso de... A Juliana faz isso muito bem também, que são o Kleber e tal. Trazer muito esse paralelo da história do Brasil. Então, quer dizer... Não é, assim, é a Rua do Grito, podia ser outra rua, mas não é aquela rua, né? É o porão da Rua do Grito. Então a gente tem esse processo histórico, eu gosto muito de quando isso conversa, não de maneira direta, mas é meio indissociável até, né? Do tipo, essa espiral da violência na família, ela também pode, de repente, remeter, pelo menos na minha leitura, a essa violência da história brasileira, né? O que significa esse grito de independência, né? O que tá por trás desse processo histórico também, né? Independência ou morte, né? Então, a maioria das vezes. Exatamente. Então, eu fiquei muito, muito pensando sobre isso, assim, sabe?
sobre essa história de violência que ela permeia nossa história brasileira, assim, sabe? Mas eu acho que ao contrário da Juliana, do Kleber, que eles realmente têm, né, enquanto cineastas brilhantes que são, de trazer essa questão de uma maneira macro, né, e mais abrangente. Eu não consegui enxergar nesse lugar, então a minha opção foi para um lugar não menor, mas mais no micro, porque também, enfim, tinha as minhas inquietações pessoais inconscientes, né, em relação até a essa própria estrutura de violência, né. É muito difícil, né, quando você experiencia essa violência, você conseguir até acreditar que você a viveu. Então, assim, enfim, eu, como muitas mulheres, experienciei, né, questões de violência, de ver mulheres, né, sendo violentadas, mas eu também, né, com aspectos de assédio, de violência, né, de assédio moral, de uma série de coisas. A minha geração, né, viveu isso muito mais na pele, né, do que essa geração ainda vive, mas em outra escala do que a minha viveu. Então, você se deparar com esses temas é extremamente incômodo e é extremamente estranho você assumir que você de fato experienciou isso. Não sei se você me entende. Isso é tema para o meu próximo filme. Do seu projeto secreto? Não, de outro projeto mais secreto. Mas é incômodo, porque você é difícil você se olhar como vítima, né? Sim. Então, tem também um pouco essa inquietação nesse filme, ainda não totalmente elaborado, mas que eu acho que alguma hora eu vou tocar nesse assunto de maneira mais aprofundada. Então, eu queria que você falasse das Aparências Enganam, que é um longa também, que você rodou no Ceará, que tá em que pé que tá, sobre o que é. Tá na pista agora. Tá pra ir pra pista. Ele também, acho que se bobear, vão os dois juntos, o Porãozinho e o Aparência Zigana. O Aparência Zigana é uma comédia dramática, não é só meu, é um filme do Luciano Patrick, eu dirijo junto com ele. Atende ao que a gente estava conversando, meu desejo de estar com jovens atores, assim. Então é um filme que vai pincelar também essa questão dessa geração, né, mas na chave da comédia dramática, né, dessa geração que está aí ansiosa por essa questão, né, das redes sociais, dos seguidores, mas esse nem é o foco essencial do filme, né. Tem ali um jogo de sósias, eu não posso dar muito spoiler, né. Eu não posso dar spoiler, mas tem também ali uma questão LGBT, que aí atende muito a minha menina, que gostaria de ver filmes audiovisuais com relações de lésbicas, né? Que a gente tem pouco também no nosso audiovisual brasileiro. A gente tem muito, né, de gay, né? Mas de lésbica é menos. Até o próprio Festival Mix, né? Que é o Festival Mix da Diversidade. Eu já fui júri 3 vezes do festival, do Prêmio do Canal Brasil. E é muito maluco isso, porque é um festival só de filmes LGBTQIA+. E aí, quando chegava lá, sei lá, 14 curtas pra escolher o curta premiado lá do Canal Brasil, que ganhava prêmio dinheiro, exibição no canal e tal. Sei lá, das 3 vezes que eu participei, pelo menos, eram, sei lá, 14 curtas, eram 12 com personagens de homens gays, pessoa trans e outro lésbica. Tipo, era essa proporção, um festival mix de diversidade. Então, dentro de um recorte, na época, né, já faz um bom tempo, a última vez que eu participei, acho que foi 2017 que eu fui júri, assim. Então, hoje em dia, assim, eu nem tô muito por dentro se isso mudou, se essa estatística aí mudou. Mas era algo que me incomodava bastante. Era algo que me incomodava bastante. Eu acho que a gente já conversou sobre isso também. Eu acho que já. Lá nos Lençóis, ou na van voltando. E quando tem ou tinha, né, esse tipo de filme, né, quando eu ia ver adolescente, era uma coisa muito pesada, dramática. Sim. Então, enfim, que bom que a sociedade já mudou, né, o seu olhar em relação a essas questões. A gente tá falando dos geles tailandeses, né? Oi? A gente tá falando da febre dos geles tailandeses, e aí, né? tinha essa inquietação. Eu falei, poxa, eu queria fazer um filme pra minha menina ali que tava se descobrindo sexualmente. Como é que vai ser isso, né? E isso não ser uma questão, não é uma questão no filme, é uma relação.
né? Enfim, eu acho que você vai achar fofo o filme. O filme Tô também curiosa, voltado tô curiosa. para jovens, adolescentes, adultos e com uma atriz maravilhosa que chama Letícia Pedro, que é uma jovem atriz super talentosa. E ela entrega um trabalho, ela tem 20 e poucos anos, nem isso, deve ter 22 anos. Ela entrega um trabalho bastante desafiador e acho que vale... Tomara, né? Tomara que chegue no público, assim. E tem esse aspecto aí, essa questão, assim. Eu quero atender a minha menina. Muito bom. Que estava ali descobrindo sua sexualidade e ver isso, né? Ver romance e tal. Até tem, né, em algumas obras teenagers, né? Isso, mas às vezes é tão periférico, né? Não é um Sim. foco central. Então, como chegar também, né? Atender isso. E a distribuição, ela tem um olhar específico pro streaming ou vocês estão assim? Não, é da Star Distribution. E aí depois eu não sei para onde vai, assim, esses pormenores de produção, mas já tem uma distribuidora. Nossa, é muito bom. Opa! Esse é o lance, né? Conseguir acessar e assistir. Mas é para sala de cinema e aí depois eu acho que eu não Sim. sei como vai se desdobrar. A gente está finalizando ainda. Maravilha. Deve ficar prontinho no segundo semestre. Então é isso, eu queria agradecer. Você quer acrescentar alguma coisa aqui? Esse momento histórico aqui pro clube. Enfim, eu fico imaginando o que vocês no clube estudam e debatem. Tenho uma curiosidade também de me meter lá também e escutar. É só chegar. Oi? É só chegar. Vou chegar, colocar lá então. dentro. É super importante, né, a gente ter esse espaço de discussão. Você também é uma pessoa que traz, para além do olhar só de produção audiovisual, esse olhar de educação também, que eu acho extremamente importante, né? Não tem como a gente progredir sem educação. A nossa cultura, ela só tem a ganhar, né, nesse investimento, e isso é uma parte que eu vejo que as pessoas esquecem, seja por ansiedade ou pela rapidez como as coisas acontecem. E sei lá, eu adoro você, foi um prazer. Amei, foi muito especial. Eu fiquei pensando, que sorte poder fazer coisa de trabalho com pessoas que eu admiro e que eu já tenho uma convivência pessoal, e aí me animou duplamente estar aqui hoje com você. Por todos esses motivos. Daria pra gente ficar aqui muito mais tempo falando. Opa, mas o dia todo, né? A gente vai ficar tricotando. Exatamente. Como foi nos Lençóis Maranhenses, né? A gente lá divas. Horas divando, de viagem, na van, né? E falando o mundo, né? Muito, muito bom. Mas é isso, eu queria agradecer muito. E espero te reencontrar em outras ocasiões. A gente já fez outra entrevista lá na pandemia, né? Como você bem lembrou. Mas é isso, né? Os trabalhos vão sendo feitos e as conversas vão sendo atualizadas. Então, quero falar com você quando esses filmes saírem para o público. Por favor. Pra gente poder resgatar não só essa conversa, mas fazer outras futuras conversas. Com certeza. Obrigada. Obrigada.